vamos aqui para o nosso 8º podcast da Lever Talks. Nós que somos especialistas na área de finanças corporativas, principalmente na área de tecnologia aplicada tanto na parte contábil, tesouraria, planejamento orçamentário. E a gente tem o propósito aqui de trazer pessoas extremamente relevantes no mercado. E hoje aqui eu tenho o meu amigo Ricardo Saleira. Prazer, João. Que é uma assumidade aqui na área de finanças em Minas, principalmente na área de indústria. E assim, gente, o currículo dele é sensacional. Ele vai contar a história dele aqui, né? Ele já estudou fora, já teve um trajeto de carreira absurdamente legal, sempre desafiador. E ele vai contar um pouquinho pra gente. Então, Alisson Guimarães, te convido aqui para você se apresentar pra gente. Conta um pouquinho pra gente aí, meu amigo Ricardo. João, eu sou Ricardo Saleira, sou mineiro. Já tenho me tornei diretor financeiro com 29 anos, hoje eu estou com 50, então tem 21 anos que eu estou aí como C-Level. Rápido, hein? Que isso. Agora estou como presidente da Tropeira Alimentos, né, a empresa que traduz o sabor de Minas, né, nas nossas comidas. Então esse é o nosso objetivo. E sempre uma pessoa que trabalhou muito, sempre regaçando a manga, trabalhando bastante, dedicando bastante, sempre estudando muito, né? Sou administrador, contador, fiz MBA, fiz pós-MBA, fiz mestrado, fiz curso de conselheiro, já fiz pós-MBA dois pós-MBA nos Estados Unidos, na INSEAD na França, e um também na China, sempre estudando. Na China, que legal. Sempre buscando atualização, buscando aprender também, né, continuar, né, a vida, né, sempre estudando e aprendendo, né, nunca parando de aprender e estar atualizado. Esse é o nosso desafio. Pô, que bacana. Então, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigado, prazer estar aí com vocês. Eu acho que uma das primeiras perguntas que a gente faz aqui sempre é assim, conta pra gente a sua história, de como foi a sua trajetória até chegar aí a C-Level, né? Hoje foi rápido, né? Com 29 anos, provavelmente já era um fenômeno, trabalhava igual. Com quantos anos você começou a trabalhar e como que você chegou até o cargo de CEO e CFO? Comecei a trabalhar com 11 anos, office boy. E com 13 eu tinha carteira assinada. Antigamente podia, né? Era office boy, praticante. Eu comecei minha carreira com 13 anos no Banco Mercantil. E aí, a virada, né? Fiquei 6, 7 anos no Banco Mercantil. Depois eu fui para a auditoria externa. Fui para Coopers e Lybrand, né? Que depois virou Price, Pricewaterhouse Coopers. E no Brasil fui a incorporação, né? Na época da fusão, que era Big Six, hoje são Big Four. A gente que foi incorporado pela Arthur Andersen. Então, eu, na verdade, minha formação financeira veio de Big Four. Então, quando eu trabalhei 7 anos, praticamente 8 anos em auditoria, então, na querida Arthur Andersen, querida Coopers também, onde que deu todo o meu background financeiro, balanço, contabilidade, controladoria. Então, esse aqui que a gente começou, né? Essa que foram nossos fundamentos, as bases, né? Depois eu fui para o outro lado da mesa, que é diferente, né? A gente às vezes fala, você é auditor, você só vai falar se está certo ou errado, mas é só olhando o passado, para trás, né? E eu fui para o outro lado da mesa e fazer, né, ser executivo, fui ser controller, rodei algumas empresas. Qual foi a primeira empresa que você foi controller? Foi da PIF-PAF. Ó, que bacana. De Minas, né? E você chegou lá como controller ou você foi promovido lá? Não, eu já saí eu era gerente de auditoria e já fui para ser controller. Tá vendo, gente? Ó. E aí fiquei como controller, tive a oportunidade também de trabalhar na ZF, na Cama, multinacional. Um outro ponto muito forte para controladoria, que tem tudo a ver com Lever Pro, porque a quantidade de reporte que a gente fazia para França e depois a França e a Alemanha, né? Era uma empresa franca-alemã, era impressionante. Então, assim, muito reporte, muito controle, e
também nessa parte ainda como controle, e recebi então a proposta para ser diretor financeiro da Soforja, também uma empresa mineira. Como que foi esse convite de pular para controle e virar um CFO? Você deve ter ficado muito feliz esse dia, né? Na verdade, o motivo, né, até da minha saída da ZF Nacan na época foi exatamente a oportunidade de assumir a cadeira de CFO. A Soforge, na época, era uma empresa familiar. Cada vez, né, todas as minhas mudanças foram empresas buscando melhoria de governança, profissionalismo. E então, nessa época, eu fui para a Soforge, aí como diretor, né, foi uma aposta que eles fizeram, né, 29 anos, mas também viram, né, a experiência multinacional ajuda muito a dar essa credibilidade, né, essa passagem para uma multinacional. E aí foi com 29 anos, fui então para a Soforja. Depois da Soforja eu fui para a Dedini, em São Paulo, morei em São Paulo. A Dedini era o maior cliente da Soforja na época, então a gente tinha um bom relacionamento. Depois voltei para Minas, aí fui para a Delp, aí depois de Delp, Sistema FIENG e Cicobi Credit FIENG, e agora estou na Tropeira Alimentos. Pô, foi uma jornada enorme, né? Tem projetos, né? Eu falo assim, eu rodei bastante, né? O pessoal diz, pô, mas como é que você rodou tanto? Eu tenho meus projetos, geralmente são 6 anos, 7 anos que eu fico nas empresas. Eu fiquei na Dedini, eu fiquei 1 ano e pouco, um ano e meio. Eu tive também uma passagem na Mason, fiquei mais 1 ano e pouco na Mason. Foi as 2 empresas que eu fiquei menos. Falei, são projetos todos de 7 anos, que eu acho que é um período que você consegue entregar, consegue fazer, né, melhorias significativas. Então, foi nesse... Minha trajetória foi assim. Pô, parabéns. Que legal. Agora, me conta uma coisa. Como que você conciliou a parte de educação junto com toda essa trajetória? A educação, esses cursos foram também te possibilitando entrar em novos cargos? O que você acha? A gente estava falando aqui antes, né, a importância da gente ter pessoas que nos ajudam na carreira, Total. conselheiros, aquela pessoa que você pode estar próximo, né? Quando eu assumi minha primeira cadeira de CFO, eu tinha um mentor lá que me falou assim, cara, nunca deixe que a sua carreira profissional ande longe da sua formação acadêmica. Então, assim, esteja sempre atualizado. Na hora que você for sentar na cadeira, sente na cadeira cheia, né? Porque às vezes a gente vê alguns executivos sentando na cadeira, mas a gente, puxa, a cadeira é maior do que o executivo, né? Então, esse mentor foi uma pessoa que falou, sempre esteja atualizado. Então, e aí foi sempre conciliando, né? Olha, eu tenho uma meta de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, estar fazendo alguma atualização. A última que eu fiz foi na Universidade de Chicago, sobre inteligência artificial e data science. Só para saber, né? Na verdade, eu fiquei 15 dias estudando, mas na verdade não sei nada, mas é só para a gente dar alguns passos, né? Mas a importância, né, eu acredito muito nisso, desse equilíbrio, de você crescer na sua carreira profissional, mas com um embasamento, uma formação acadêmica que suporte essa atividade, né? Às vezes eu vejo tem uma pessoa da minha equipe, eu perguntei, qual foi a última vez que você fez um curso, uma classe? Não, o cara fez a graduação, fez uma pós-graduação e tem 20 anos que não fez. Então eu falo assim, essa importância de estar sempre atualizado e com uma formação sólida, né? Não é cursinhos, mas cursos sólidos que realmente a gente consiga se preparar, criar robustez, né? Por exemplo, fiz o MBA da Dom Cabral, fui MBA, muda o seu patamar, depois você tem umas oportunidades de estudar fora, então assim, a formação acadêmica, com certeza, ela é fundamental para o seu crescimento profissional. Que legal. E olha para você ver, né? A gente conversa com vários CFOs e CEOs, impressionante o tanto que Big Four ou antigas Big Six prepara bem o profissional, né? Porque o tanto de executivo que tem nessas cadeiras hoje é um absurdo. A gente ainda tem um grupo do pessoal de auditoria e é impressionante mesmo que todos hoje estão em posições de C-level. Todos estão bem,
todos têm uma formação sólida, né? As Big Four, Big Six, né? Na verdade, investiam muito em treinamento. E você tinha a possibilidade de estar com equipes, né? Você estava sempre com gente mais preparada do que você, e você conseguiu ir em diversos tipos de indústria, diversos tipos de clientes e serviços, então você estava rodando muito. Então você conseguia ver tipos de gestão, tipos de controle, tipos de rentabilidade de empresa. Então, assim, realmente, a auditoria foi uma oportunidade de aprendizado e de crescimento muito importante. E todo mundo que passa tem uma possibilidade de uma carreira brilhante, é um MBA na vida, né, real, né, no dia a dia. Então, me lembro, né, eu decidi que eu ia ser diretor financeiro quando eu estava na auditoria. Eu escrevi nas minhas metas, eu aprendi também sempre escrever meta. Então, minha primeira meta quando eu era office boy era ter uma mesa, significaria que eu ia ser escriturário. Então, eu escrevi minhas metas e uma das metas eu vou virar CFO. Mas o cara falou, por quê? Eu olhei um diretor financeiro de uma empresa, ele não tinha. Eu falei assim, meu Deus, o cara não tem base contábil, ele está aqui sentado, ele está ruim para discutir finanças e ele já era diretor financeiro. Não, eu tenho capacidade, né? Então, a auditoria realmente é muito interessante nesse ponto. Agora, olha só para você ver, tem muita gente que assiste a gente aqui, principalmente pessoas tem também os CFOs que vão admirar, vão querer conhecer um pouco mais de você, mas o grande volume são pessoas que estão em ascensão e estão super curiosas para saber como que foi a sua ascensão. E eu digo muito assim, é uma coisa que a gente vê claramente, que para você ter uma ascensão de carreira, né, muita gente pergunta, pô, mas como é que eu faço? Qual que é a formação? O que eu tenho que fazer? E olha que bacana. Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que ter um planejamento de longo prazo, você queria, você foi e você escreveu. Olha que coisa legal. Mas é bom a gente ter um acompanhamento de curto, médio e longo prazo. Agora, você tinha uma grande corporação te apoiando e direcionando você para isso, né? Sem contar que tem um outro pilar que eu acho que talvez seja um dos mais importantes de todos, que é o quê? Sempre ter uma pessoa te mentorando e te mostrando qual que é o caminho certo. Você pega um atalho absurdo, né? E você fez tudo isso. Eu falo assim, a gente tem que estar buscando estar sempre com gente melhor do que a gente, né? Eu falo assim, em tudo, que isso as pessoas te puxam, né? Você cresce por osmose, né? Vamos falar nesse sentido. E uma coisa que eu acredito muito, em Minas, funciona muito networking, mas aquele networking um network verdadeiro. Você está convivendo e você ajudando. Eu tenho um grupo que a gente fala assim, eu não sou maçom e não sei como é que é maçonaria, mas eu tenho um grupo que eu acho que é maçonaria, porque a gente se ajuda, um indica o outro, troca ideia, olha, eu não sei fazer isso, tem alguém que sabe. Então, a importância também para o crescimento, meu crescimento é muito pautado também com meus relacionamentos, com as pessoas que eu convivi, com as pessoas que me apoiam, com as indicações. Então, sempre algumas oportunidades apareciam e a indicação, o network natural, o network verdadeiro. Às vezes tem umas forçações de barra de network que não é Verdade, né? Mas assim, de você conviver, de você estar num grupo que vai te ajudar. Então, isso também foi um ponto muito importante. Tem até um post que eu vi outro dia aí, um rapaz em Harvard falando, né? Você vai provavelmente se tornar uma pessoa parecida com o grupo que você está andando. Então, se for um grupo melhor e pessoas de alto nível, naturalmente você escala para esse mesmo nível, né? Com certeza. Tem um texto que eu gosto muito de você aumentar o seu sarrafo, né? Então, se você está convivendo com gente medíocre, o seu sarrafo vai estar ali, você vai ser medido por aquilo. No momento que você está convivendo com pessoas que tem uma aspiração maior, que eu estou falando em todos os âmbitos. Eu estou falando no âmbito profissional, no âmbito espiritual, não ser como ser humano completo. Na hora que você tem capacidade de conviver com gente melhor do que você, pessoa que tem uma visão, eu gosto muito de conversar com padre. Eu tenho um monte de amigo padre. Eu sou financeiro, mas eles me levam uma outra visão que eu não tenho. Então, assim, são pessoas que estão mais adiantadas. Então, é muito interessante, né? Quando a gente tem um grupo de CFOs, CEOs e que a gente troca experiência, esse pessoal me faz crescer. Então, a gente está num ambiente que te faz crescer, você conviver com gente melhor do que você, com certeza seu sarrafo aumenta, né? Então, vale muito, muito a pena. Vou colocar o texto e depois você coloca lá no Vamos colocar aqui na legenda.
Vou te mandar, vou pôr o texto lá que vale a pena a gente aumentar o sarrafo. É isso aí, perfeito. E eu vou ler também, tá? Com certeza. Olha só, quando a gente vai para um cargo de liderança e diretoria, ou melhor, quando a gente está antes, né, tá olhando ali para o CFO, pô, tá fazendo isso errado, aquilo, às vezes a gente não tem uma visão completa. E quando a gente passa a ser diretor, a gente vê muita gente que está embaixo falando umas coisas, pô, ele ainda não está sabendo qual que é todo o âmbito de problemas que eu estou tendo que enfrentar aqui. E você falou uma coisa muito interessante. Muitas vezes o pessoal fala assim, a cadeira é maior do que você tem de capacidade. Então, quais são os principais desafios que você encontrou no momento que você virou CFO e que você talvez estivesse superestimando quando você era controller? Na verdade, a questão de você virar diretor é tomar decisões estratégicas, né? Que vai afetar a empresa. É muito diferente que o controle de você fazer indicadores, de você fazer o fechamento contábil, né? Um cargo de direção é tomadas de decisões que vão afetar, né, a empresa. Você verificar a estrutura de capital, discutir isso, distribuição de dividendos, entrar no detalhe sobre a rentabilidade do negócio e discutir isso de uma forma estratégica. Então, na verdade, muda bastante. A visão de controle é muito interessante, mas o diretor financeiro ele tem uma questão estratégica, um desafio estratégico muito grande, né? E hoje, né, no mundo de hoje, estou falando, está cada vez está complicando um pouquinho mais, porque é só essa semana, né? Essa semana nós estamos discutindo, aumentou o IOF de hoje, essa é a data de hoje. Um absurdo. Depois você tem questão do tarifaço. Eu estou na área de proteínas. Pessoal, o preço de boi está caindo hoje por causa do tarifaço, que tem um monte de cargo embarcado para os Estados Unidos que talvez não vá, e aí vai para o mercado inteiro. Então, olha para você ver, que absurdo, de uma né? semana. Isso eu estou falando uma decisão que você tem que tomar na semana, e que a semana que vem para mudar tudo, né? E aí você tem que estar muito antenado. O mercado, as variáveis estão aumentando muito. Dólar, gente, a gente estava com dólar 6,20, está 5,45, 5,55, já tem gente projetando a 5,20, mas aí você tem essas questões todas políticas que você não sabe para onde que vai. Então, assim, o ambiente hoje está muito complexo, né? Então, assim, um grande desafio hoje está numa posição C-level, que você tem que conseguir capturar isso tudo, trazer e colocar isso, como é que eu vou fazer isso dentro da minha empresa, como é que eu vou mudar. Então, assim, as decisões têm que ser cada vez mais rápidas, mais ágeis, mais assertivas, mas as variáveis são muitas. Então, por exemplo, reforma tributária, que está todo mundo discutindo, assunto de diretor financeiro. Eu vejo ainda a gente ainda tem, no converso geral, a gente tem muito pouca visibilidade, para a gente o que vai ser efetivamente, como é que isso vai impactar. Por exemplo, Minas o meu setor a gente tem, eles falam que é um setor protegido, né? A gente tem regimes especiais, que isso vai deixar de existir com o ICMS. Então, vou ter um monte de entrada de concorrentes. Por outro lado, eu tenho um monte de barreira de entrar em outros estados que eu também vou entrar. A gente só sabe que vai ter isso. Mas quanto que vai ser a alíquota? Aí tem um monte de consultoria já querendo vender isso, só que tem um monte de legislação mudando. Então, assim, o ambiente está com muitas variáveis, tem um grande desafio, né? Juros, a base Selic a 15%, nós estamos falando de juros de 20%, 25% ao ano, juros efetivos, na hora que você coloca IOF. Então, assim, tem muitas variáveis, o cenário, o ambiente está mais difícil, já teve momentos um pouco mais de estabilidade. Então, esse é o grande desafio aí para a turma de finanças e para a turma que vai tomar decisões estratégicas. Pô, mas que loucura, né, cara? É a taxa de juros, é o tarifaço, é o IOF, é a loucura dos outros de fora, é o mercado, são as eleições do próximo ano. Isso, Fora tudo que você tem que saber de finanças, para você interpretar, já é muita coisa e já dá muito trabalho. Reforma tributária, variação de dólar. Caramba, cara. Que momento, hein? Não está fácil fazer orçamento, fazer previsão. Vocês, né, Leverpro, tem essa questão de ajudar a fazer orçamento. Está difícil. Eu tenho conversado com alguns
empresários isso é ruim, que cria cultura assim, no Brasil não dá para fazer orçamento, que é ruim. Demais, cara. Você deve escutar muito isso, Você né? tem que fazer, na verdade, você acaba tendo que fazer vários cenários. Isso. E hoje em dia a gente está muito se baseando num cenário pessimista. Porque você não sabe a loucura que o pessoal vai fazer. É. Né? Que loucura, porque qualquer um desses pontos que você colocou, qualquer uma dessas variáveis traz uma mudança enorme no orçamento. Você tem toda a razão. É. Por exemplo, na parte eles estão falando aí agora que vão fazer o tarifaço invertido agora. Acho que agora já recuaram. Porque isso é uma loucura. É. Porque a gente é mais prejudicado ainda. Isso. Imagina, a gente consome a parte de tecnologia dos Estados Unidos absurdamente. Imagina se todo software que você paga hoje, você tiver que aumentar em 50% o valor que você vai pagar. Isso é até uma questão toda política, mas isso gera, né, um momento que você para até de tomar decisão. E é ruim para o país porque a gente não investe. Porque está todo mundo, vamos esperar. A gente está importando agora um equipamento dos Estados Unidos, que é a inovação no nosso setor. E aí fala assim, puxa, vai ter, né? A gente acredita que não, mas gera instabilidade. Aí a gente fala assim, vamos assinar um contrato, você fica esperando um pouquinho, vamos esperar mais um mês. Então isso para o país é muito ruim. É horrível. Toda empresário, né, de uma forma geral, a gente... O que é importante para tomar uma decisão é você ter alguma coisa um pouco mais estável, que você consiga tomar uma decisão mais assertiva. Mas tá difícil, né? Demais. A questão toda de análise de crédito, né? Com esses juros dessa magnitude. Né? Na área de Brasil, agora no primeiro semestre de 2025, bateu todos os recordes de recuperação judicial na área de agro. Eu vi. Então, eu falo assim, e a gente como é que você dá crédito? E aí você vai vamos fazer análise de balanço. O balanço, às vezes, não captura essa questão e o pessoal, às vezes, está preparando, né? Hoje tem gente que se prepara com a recuperação judicial. E como é que você analisa esse balanço, né? Uma frase que eu gosto de falar muito é o que eu preciso de ver além do número, né? São as variáveis externas que estão sendo mais relevantes do que as internas, né? É um período de grandes desafios aí, muitas emoções. Olha só que bacana, né? Essa conversa, porque a gente às vezes olha para um CFO e acha que ele é o mestre, e geralmente ele é, tá? Ele é impecável em finanças, em planilhas, em projeções e modelagem. Mas o CFO de hoje, ele é muito mais estratégico do que qualquer outra coisa, do que técnico, né? Provavelmente o seu controller hoje te dá um apoio super forte em modelagem e você tem que se debruçar para pensar quais são as melhores estratégias para a empresa, né? Com certeza. Ler cenários, né? Ler as variáveis, discutir riscos, qual que é o tamanho do risco que eu posso assumir, o tamanho do apetite, o tamanho do passo, né? Vou investir, qual que é a fonte de capital, como que eu cresço, como é que eu me posiciono estrategicamente numa briga de preços. Então, tá realmente um mercado, tá um momento que exige bastante energia, exige muito sangue frio. Nossa Senhora. Mas é isso aí que se espera, né, do C-Level, né, essa visão bem estratégica. Que legal, olha só a responsabilidade, hein, pessoal? Sim. Agora, olha, vamos fazer uma pergunta super bacana. Você, obviamente, já passou por empresas menores e depois você foi para uma grande, né? Uhum. Quais são os desafios que se diferem das empresas de médio e que você pega uma empresa de maior porte, você fala assim, cara, entram todos esses desafios aqui que a gente não estava olhando quando a gente estava no menor porte? A empresa de menor porte, às vezes ela não tem toda a estrutura que você precisa, então às vezes até é um pouco mais difícil. Hoje eu vejo, né, uma grande diferença, principalmente em multinacionais versus empresas familiares, né? A multinacional hoje, em alguns momentos eu vejo muito engessada, você tem tudo muito definido, então é mais fácil até de tomar decisão, mas a decisão às vezes está fora e isso pode demorar um pouco, né? A empresa local e muitas vezes familiar, a decisão é mais rápida, mas às vezes ela não vai estar com todo o esquema, todo o organograma, toda a base que você tem para tomar decisão. Então tem esses desafios. Eu acho que para mim hoje
a maior preocupação é a agilidade para tomada de decisão, né? Então, e às vezes a pequena empresa tem que tomar muita decisão, mas não tem todo aparato, não conhece todas as variáveis e vai muito no feeling. Uma empresa maior já tem isso mais elaborado. Que legal. Aí, agora uma pergunta muito boa. Você já me contou que a última formação que você fez foi em Data Analysis? Data Science. Data Science. Então aprende muita coisa de Data Analysis, inclusive lá dentro, né? Uhum. E hoje é imprescindível. Quem não está de olho nisso, daqui a pouco começa a ficar para trás, né? Como que você acha que a transformação digital vai afetar aí o mercado, a indústria de alimentos nos próximos anos? E o que você está fazendo para tomar decisões assertivas para suprir essas novas demandas? Sabe, eu vejo muita empresa, eu já circulei muita empresa familiar. E eu critico, faço algumas críticas às vezes, que o pessoal está falando inteligência artificial, mas às vezes eles têm que fazer o arroz com feijão. Eu estive numa empresa que fatura 500 milhões com orçamento precário. Cara, eu falei assim, eu estava conversando, cara, não vamos falar de inteligência artificial não, vamos falar de orçamento primeiro. Né? Nós fizemos dentro da Tropeira um projeto de Lean Manufacturing, né? Vamos lá, indústria 4.0, data science, vamos ler os detalhes, e a gente ganhou 20% de produtividade numa linha mudando layout, o que eu estudei quando eu estudei administração, que chamava OIM, Organizações e Métodos. Então, o primeiro ponto que eu vejo, as empresas têm que estar com o básico muito bem feito. Tem gente querendo falar de IA ou falar de indústria 4.0, mas não fez o arroz com feijão. Tem gente querendo falar de IA que os números não são consistentes, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que todo mundo deveria preocupar é vamos fazer o meu arroz com feijão muito bem feito. Então, beleza, e depois eu dou os pulos. Na Tropeira, por exemplo, a gente está investindo TBI de tudo online para facilitar. A gente precisa de tomar decisão. Varejo é muito nervoso. Eu tenho cotação, alguns produtos são diários, algumas são semanais, poucos mensais. Então, e é nervoso. Demanda, oferta, varia, o preço subiu, né? Então, essa tomada de decisão, ela tem que ser diária e eu preciso de dados diários. Então, essa é a primeira coisa, assim. Para a gente, hoje, o BI ajuda muito. Eu pensei, mas, Ricardo, mas nós estamos atrasados, nós já estamos falando de IA. E você ainda está no BI, eu pensei, cara, estou falando, vamos fazer o arroz com feijão perfeito. A gente tem algumas iniciativas de IA para análise de crédito, a gente está tentando fazer algumas iniciativas. Tem as coisas básicas, correção de e-mails, né? Ajudar a fazer alguma questão, o pessoal de marketing já usa bastante. Mas eu vejo que ainda na área financeira, o que a gente está cada vez usar tudo que já tem disponível. Entrada de nota fiscal. Gente, eu já vi empresa que você pega a nota fiscal que é digital, você imprime para você lançar para ela virar digital. Então, digital, físico, digital. Faz sentido, e tem muita empresa que é assim. Então, eu falo assim, acho que a gente tem que usar o máximo que já está disponível e ir fazendo os testes. Mas uma coisa eu tenho certeza, e a gente está se preparando para isso, cada vez mais a área financeira vai ser braçal, vai ser muito mais, vai ser lançamentos físicos, vai ser muito mais de análise e de tomada de decisão, de insights. Então isso eu acho que é a grande migração que está acontecendo e a gente tem que estar preparado para isso. Mas mais uma vez, preciso fazer o arroz com feijão bem feito. E eu rodo um pouquinho de empresa, tem muita empresa que precisa de melhorar o arrozinho com feijão. Vou até pegar um gancho aqui nesse seu comentário. Uhum. Vamos dizer que aqui na Lever Pro a gente já passou por experiência aí por pelo menos umas 500 empresas de médio e grande porte. E é impressionante, eu não digo nem só da parte de tecnologia. A tecnologia, a ferramenta, ela ajuda mesmo, independente se é uma IA, se é uma Lever Pro, se é qualquer, não importa, se é um BI. Agora, é impressionante o tanto que a gente desvaloriza os dados que estão ali no nosso RP, os processos para realmente fazer os lançamentos, né? Será que, como é difícil você ver uma contabilidade bem feita no Brasil? Isso é um absurdo, mas é a maior verdade do mundo. E aí não adianta, eu vou contratar a Lever Pro para melhorar meus dados. Cara, se a contabilidade não estiver bem feita, o orçamento estiver bem feito,
Vai sair tudo errado. Vai falar, e eu vou falar qual que é o problema. De eu matar o sistema, né? E não é o sistema, é o arroz com feijão que tem que fazer bem feito. Então, isso eu tenho certeza que todas as empresas têm que ir nessa linha. Primeiro, gente, vão pegar... Eu fiquei perplexo que eu aumentei 20% de produtividade numa linha com mudança de layout. Olha que legal. Né? Então, assim, e eu contratei a consultoria para olhar indústria 4.0. Né? Então, e aí vem uma coisa muito básica, e isso me chocou, foi muito interessante. Mas isso vale muito para contabilidade. Eu dou uma aula no curso de conselheiros lá do FIENG-EL, e eu percebo que a turma usa muito pouco contabilidade. Né? Tem muita coisa, muito sistema paralelo, muita planilha gerencial. A gente tem que focar, né, a base para tomar as decisões corretas e dali evoluir. Né? Ter as ferramentas adequadas, ler os números corretos, entender para tomada de decisão. Acho que esse hoje ainda é um desafio de empresas, e é aí que eu falo. Quando é uma multinacional, isso é bem mais estruturado. Uma empresa brasileira que está crescendo, isso é pouco estruturado. Eu estou falando, igual, né, repetindo, eu participei, estive próximo de uma empresa que fatura 500 milhões. 500 milhões, né? É uma empresa de porte, que não tinha orçamento. Grande porte. Sem orçamento. Você já imaginou? Eu já vi de bi. Sem orçamento. Não é tão raro assim, não, entendeu? Mas é de assustar. É de assustar. Né? Tem gente que tem margem muito alta. Isso. Tem uns setores aí que o cara fala assim, eu já ouvi isso, tá? Faturando bi. Ah, mas para que eu vou mexer? Já está muito bom. Tem alguns setores aí que o pessoal surfa, mas tem que tomar cuidado, porque o mercado é volátil, né? Exatamente. E agora mesmo chega a concorrência, né? Se o mercado está tão bom, o capital vai para lá, né? Totalmente. Agora, olha só para você ver, né? Nós na área de tecnologia, principalmente que nem a Lever Pro, a gente vê muito um contexto de realmente chegar no cliente, a gente quer fazer a diferença. Implantação de RP, estou fazendo uma mudança, ainda às vezes é um absurdo. Tem já vi empresas de 500 milhões com RP para uma empresa de 10 milhões, acontece muito. Uhum. Então muitas vezes eu falo, gente, eu posso te ajudar com outras coisas, te indicar uma consultoria, te ajudar nos processos, porque você não vai ter o benefício que a gente gosta de gerar nesse momento. Então é melhor não fazer. E aí o seu gancho da IA foi perfeito. A Gartner, né? Gartner é uma das sumidades na área de qualificação de projetos de tecnologia e de softwares, né? Ela já falou, e eu tenho a mesma opinião, ela fez um artigo que 70% dos projetos de IA já vão dar errado nos próximos 3, 4 anos. Uhum. Olha que coisa absurda. E se você for observar, realmente é lindo a ideia, mas quem pega para testar e ver o que está acontecendo mesmo, ainda é embrionário e a maioria das coisas ainda não funcionam 100%. Tem que usar sim, porque se está melhorando 10%, começa, mas não baseie a sua operação e a sua evolução numa coisa que ainda é uma moda, né? Tem muita automação hoje, hoje tem muita gente vendendo IA, mas é uma automação. Né? Captura de nota fiscal e lançamento automático. Eu pego consultoria vendendo isso como IA. Não, isso já existia. Né? Outro dia eu tinha uma pessoa vendendo chatbot como IA. Gente, porque bota IA, vende o dobro, né? Então acho que a gente tem que ter estudado, mas tem que trazer tecnologia, tem que ir testando. Né? Eu acho que tem que estar na mesa do conselho, na mesa da diretoria. O que eu vou trazer de melhoria de processo, ganho de produtividade. Mão de obra hoje está escassa, está caro, está difícil. Então, assim, o que eu consigo automatizar? Né? O que eu consigo diminuir? Eu falo, gente, o que a gente está fazendo que é retrabalho? Vamos tentar automatizar. Né? Vamos automatizar. Então, acho que a gente tem que ir nesse caminho. Agora, sem dúvidas, tem muitos ganhos com inteligência artificial. Na hora que a gente vê essas empresas de logísticas, né, é impressionante, né? A gente tem muita experiência, mas também acredito que a nossa visão, né, olho no olho, o tato, o contato, o feeling, isso vai continuar sempre. Né? Não vai mudar nunca. E eu digo assim, né? Você falou perfeitamente. E a IA,
ela é uma jornada, ela não é uma corrida de 100 metros. Isso aqui é uma coisa para ontem, tudo funcionando. A gente aqui tem várias iniciativas de IA, porque eu tenho certeza, daqui 10 anos, quem não tiver, Vai estar fora. tá fora. Então a gente está lançando agora a gente tem 10 iniciativas de IA esse ano dentro da nossa plataforma e 3 já ficaram finalizadas. A gente vai fazer um lançamento agora no começo do mês de agosto, né? Mas eu tenho certeza absoluta, essas são as primeiras 10 que são mais simples, mas é um trajeto assim de 3, 4, 5 anos para eles terem um impacto brutal na frente, Então, na vida. Uma frase que eu escutei, que eu concordo, IA não é um filme, é uma novela. São vários capítulos, é uma jornada mesmo, e tem que começar. Não tem, mas que eu estou falando, né? Tem que fazer certinho, olha se o básico está bem feito antes de querer, né, dar o pulo do gato. Então, mas com certeza vai mudar. Tem um estudo, não sei se é da Deloitte ou da KPMG, que está falando, mostra uma pirâmide, né, como é que é a área financeira, e fala assim, olha, e essa área vai ser ao contrário, né? Na verdade, vai ter muito mais gente produzindo, analisando informação, pegando insights, né, que seria pegar todos os dados e avaliar todos esses dados, né, do que construir o dado. Então, a construção do dado, com certeza, isso vai Muito ser mais automático. muito mais automático. Olha, então foi muito enriquecedor esse feedback. Eu estou vendo que você está muito atualizado na área. Isso é legal. E aí a gente vai perguntando assim visando mesmo o pessoal ali que está querendo evoluir. Quais são as principais habilidades hoje que um gerente, um controller, até mesmo um analista, que ele tem que desenvolver para chegar a ser um CFO? As que você mais valoriza, fala assim, essas aqui são imprescindíveis. Olha, a pessoa dominar um balanço, né, é básico, mas é dominar balanço sabendo discutir depreciação econômica e depreciação fiscal, né, sabendo discutir alavancagem operacional, alavancagem financeira, ter os indicadores, né, saber uma tomada de decisão, um investimento que eu faço, como que isso impacta no balanço da empresa. Então, assim, eu gosto, né, de um balanço prospectivo, a pessoa que consegue ver o balanço para frente com as decisões que eu estou tomando agora. Isso está difícil de achar, né? Então, você tem a visão do todo, mas que consiga, né, ver as decisões, o impacto das decisões que eu estou tomando agora e projetar isso para o futuro. Acho que esse é o chave. E eu tenho visto uma carência enorme, muito, de gente boa em custo. Eu estou na área que meu ganho é centavos. Eu tenho centavos. Um real, quando eu ganho R$1 por quilo, está ótimo. Então, nos centavos. E eu vejo pouca gente preparada para discutir centavos, né? Então, assim, um bom cara de custo que vai saber exatamente o que é ganho de produtividade, como é que isso impacta o investimento, como é que isso vai impactar no custo, no preço. Então, essa questão tem um gap. Eu vejo muitas empresas com essa demanda, com essa necessidade, e eu sempre falo assim, cara, quer crescer na vida? Domina a área de custo, cara. Se o cara dominou a área de custo, ele virou estratégico para a empresa. Na hora que esse cara... Que dica, hein? Que dica. A hora que esse cara de custo consegue conversar com a área de produção, consegue falar com o RH, o cara tem... Ele, na verdade, ele vira uma pessoa transversal na empresa. Ele conversa com todas as áreas, mas sempre com esse foco. E a pessoa consegue falar isso para todo mundo entender, né? Então, eu vejo uma demanda muito grande sobre isso. A pessoa saber entender e ajudar a tomar decisão nesse sentido, porque a pressão por custo, não sei se eu estou num oligopólio, né, ou num cartel que cada vez está mais, né, mas assim, a pressão de custo está cada vez maior, a concorrência está cada vez maior, e foi igual a gente falou, muitas variáveis, né? Então, assim, um conhecimento de custo forte é um diferencial hoje, né? E a visão do todo. Então, acho que esses são os dois pontos que para mim, me chama a atenção. Legal. E para complementar, quais são as habilidades pessoais que você acha que são essenciais também? Eu sei que você já conversou comigo ali, liderança, mas
pô, você também tem que saber se vender, se posicionar, ter uma habilidade estruturada de negociação. Como é que funciona essa parte? Ótimo. Primeiro, eu falo assim, né, para a turma que está na carreira, eu falo que a gente precisa bater 2 carimbos. O primeiro carimbo é o técnico. Você não vai ser promovido para diretor financeiro, você vai ser um bom controller, se você não domina a parte técnica. Então, é o balanço, os lançamentos contábeis, a parte de imposto, essa visão do todo, entendimento com você, esse é o primeiro carimbo. Então, beleza, esse carimbo te propicia você dar o segundo passo, que é aí você tornar uma liderança efetiva. Aí você tem que ter um monte de outras qualidades. Convencimento de pessoas, lidar com gente, negociação, venda né, das suas ideias, defesa das suas ideias. E aí vem para uma parte toda que não é nada técnico, até, lógico, mas o embasamento técnico ele é fundamental. Então, eu sempre falo para a turma que está querendo eu quero virar gerente, eu quero virar controle. Eu assim, bicho, bate, o primeiro carimbo já bateu? Você está dominando, está forte, beleza. Então agora tem que estudar para o segundo. A gente tem muita necessidade, eu vejo das indústrias, muita carência de bons líderes. De todas as áreas, eu falo assim, pessoas que vão trazer, né, aquela visão de dono, aquele sentimento e que vai liderar o time com isso. Né? Então esse é um ponto que eu acho que é tão importante quanto o técnico é essa questão comportamental. Você acha que você se desenvolveu sozinho nessa parte? Ou teve muita gente que você... Provavelmente essa é a resposta, né? Tinha muita gente que você já admirava, que tinha mais conhecimento. Você falou, deixa eu ver como esse cara se comporta, e ele foi te dando esses feedbacks. Na verdade, a gente vai Apanhando. vai apanhando, né? A gente vai se forjando apanhando, né? Mas assim, é muito interessante quando você vê uma pessoa que se vende bem, a gente já falou disso, e quando como é que a pessoa consegue transmitir a sua ideia, né, de uma forma harmônica. Eu tenho exemplo de gente boa, que está 100% com a razão, mas não consegue colocar, vai para um embate e perde todas pela forma de colocar. Né? Com certeza, o aprendizado, o dia a dia, né, que a gente vai crescendo, vai aprendendo, né, vai na busca de tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor, né? Mas certamente, eu falo, quando você está com um grupo bom e que te puxa, né? Eu sempre quero estar convivendo com gente, voltando, né? Eu gosto de olhar os meus pares. Quem são meus pares dentro dessa empresa? Eles estão me puxando para cima, então isso ajuda demais, né? Ver os erros dos outros é muito bom. Né? Assim, você aprende, né? Se você for esperto, se a gente for esperto, a gente não precisa de passar por isso, né? Mas tem que ter uma sutileza para a gente perceber algumas coisas, né? E a gente falta muito hoje ainda ouvir, né? Tentar estar no lugar do outro, tentar entender o raciocínio do outro. Às vezes a pessoa tem uma vivência, uma história e tem aquela concepção, e a gente... essa capacidade de argumentação, de negociação, de escuta, tem muita questão, com certeza. Isso faz parte hoje, a gente gasta muito mais tempo para convencimento algumas coisas. Empresa familiar, de onde eu estou hoje, assim, isso ainda é mais ainda. Se gasta mais tempo ainda fazendo esse convencimento, mas isso é fundamental, essa característica, esse comportamento, né? Qual que seria a mensagem que você passaria para o pessoal ali, que está em ascensão, que você voltaria atrás e faria diferente? E o que essa nova geração deveria melhorar para chegar aonde você chegou hoje? Vamos lá, o que eu faria diferente? Inglês, eu faria diferente, estudaria inglês, teria inglês técnico perfeito, investiria mais no inglês. Eu comecei a estudar inglês com 22, 23 anos, circunstâncias da vida, nunca tive oportunidade de estudar antes, mas investiria em inglês. Eu vejo algumas pessoas ocupando algumas posições estratégicas e multinacionais porque falam inglês, não porque é bom tecnicamente. Então eu investiria, ou se eu pudesse voltar, investiria em inglês, com certeza. A formação, você estudar, não tem jeito, tem que estudar muito, tem que correr atrás. Tem alguma formação específica que você acha que facilita chegar nesse... É uma pergunta comum, todo mundo pergunta. O que eu tenho que estudar para chegar? Qual a formação que eu tenho que ter? Eu sou contador, fiz administração e sou contador, né? Eu
sinto falta de contadores estratégicos, né? Então, sim, acho que inclusive a administração e contabilidade casa-se muito bem para isso. Mas eu investiria muito em controladoria, custos, né? Iria muito nessa linha. Já sai lá na frente, né? Já está na frente de muita gente, né? E para quem fala inglês, tem um mercado interessante de oportunidades aí, que tem muita gente, ainda tem um gap para a língua inglesa. Pô, que legal. Então vamos lá, próxima, uma mais pessoal, mais bacana aqui. Vamos lá. A gente tem muita curiosidade de como que é a diferença do que você aprende aqui e o que você aprende fora. Conta pra gente um pouco da sua experiência de ter essas formações estrangeiras. Como é que foi essa questão de aprender também, até a lidar com outra cultura, outros tópicos fora o que a gente tem aqui? É uma pergunta boa. Eu fiz 2 módulos de MBA nos Estados Unidos, um na França e um na China, né? Tudo diferente. Tudo diferente e foi muito interessante. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a formação de finanças deles é muito sólida. Eles têm algumas métricas que a gente utiliza pouco. No Brasil, por exemplo, giro de ativos, a gente não é pouco, não vejo, mas é importante. Mas a finança dele é uma finança sólida, forte. Mas o mais importante para mim, quando eu fui, é saber o seguinte: ok, ele agregou, mas a minha base aqui era boa. E aí te quebrou muito aquela questão assim, eu não posso, ou aquela síndrome do tupiniquim. Então, acho que a ida quando eu estudei nos Estados Unidos, foi muito mais interessante para isso, né? Para ver, olha, tem que estudar finança sólida, tem mais alguns indicadores que a gente não usa aqui, mas a gente aqui é capaz. Quando eu estava na ZF na CAM, fui tentar explicar para eles a tributação nossa, PIS, COFINS, ICMS, IPI. Não, o cara desistiu, eu falei assim, não, eu desisto. Tem um outro ponto, vou discutir como é que a gente é regime especial quando você compra para dentro de Minas, fora de Minas, ou do mercado. O cara desiste, é muito complexo. A gente tem uma capacidade muito boa, e isso, quando você vai para fora, isso fica evidente. Muito evidente. A gente viveu um período, eu sou mais velho, estou com 50 anos, eu já peguei inflação. A gente sabia viver nisso. A gente não tem opção, né? Não tinha opção. Ninguém consegue. Então, assim, a gente tem alguns diferenciais. Então, a ida para fora mostrou essa capacidade. Isso, para mim, me ajudou muito, até assim, ao meu sentimento de que eu sou capaz. Ok, tem coisas boas lá, eu sou muito mais organizado, lá funciona tudo, mas eu tenho capacidade. Isso foi, acho, um grande aprendizado. Quando eu fui para a França, no INSEAD, já é uma outra cultura. INSEAD é muito humano, é muito diferente da escola americana, gostei demais, muito de estratégia, liderança, foi nesse cenário. E o mais disruptivo para mim, que foi assim, onde que me agregou muito, foi para a China. Aí, eu ainda tive a oportunidade, passei por Dubai, fiquei uma semana em Dubai, depois fiquei uns 10 ou 15 dias na China, estudando. Era um curso da Dom Cabral com Michigan e uma faculdade da China, que é difícil falar o nome, né? Então, assim, a gente vê, aeroporto, a infraestrutura da China está muito mais evoluída do que os Estados Unidos, que nem conversa com a gente. Então, assim, conhecer China, que a gente antigamente tinha a impressão que era tudo sem qualidade. Não é, o negócio já está muito mais evoluído. Eu vi ontem uma fábrica chinesa que uma pessoa fazendo uma visita e filmou, eu fiquei assim, coitado da nossa indústria, né? Então, assim, a China foi muito interessante, muito disruptivo, abre uma mente, assim, né? E a gente estudar fora te dá uma visão de mundo, de que a gente está realmente, a gente hoje está em qualquer, pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, isso ajuda muito. Acho que a visão, o crescimento é muito mais... É menos acadêmico e muito mais cultural, de capacidade, visão de mundo, visão do todo. Acho que isso me agregou mais. Pô, que depoimento. Qual que você achou que foram os mais receptivos, assim? As experiências foram todas muito positivas. Todas positivas. INSEAD e o Wharton, nos Estados Unidos, falo muito finanças, e aí mais pragmático,
né? ICA de mais humano mesmo, mais liderança, mais visão estratégica. Mas a China dá um mundo, porque a gente é formado com visão ocidental, a gente dá uma outra visão, uma visão de mundo muito diferente do que a gente tem hoje. Então, assim, essa visão que acho que a gente precisa, né? Que às vezes eu vejo muita gente falando de China, eu pergunto, já foi lá? Não, nunca fui. Cara, vai. Você tem que experimentar, você tem que saber o que você está falando. Então, assim, teve uma turma agora que eu conheço, foi para o Japão, eu não conheço o Japão, mas tem que falar assim, é uma outra realidade, questão de cultura, de organização, de respeito ao coletivo. Então, acho que esses aprendizados são muito importantes para a nossa formação, né? E com Expande certeza, nossa mente, né? isso, com certeza a gente é executivo melhor quando a gente tem essa vivência, essa visão. Pô, que legal. Muito bom. Essa experiência internacional, ela muda o nosso mindset mesmo, né? Isso, exatamente. Eu tava na Europa até pouco tempo agora. É completamente diferente. As preocupações são outras, os profissionais têm outra forma cultural de trabalho, né? Aí na Alemanha já é de um jeito, já é mais conservador. Lá o pessoal, pelo que eu vi, não está tão preocupado assim. Vão colocar IA em tudo. Eles são hiper conservadores. Uhum. Não é igual os Estados Unidos e China, que todo mundo está jogando um balde de bilhões de dólares para fazer isso alavancar, né? Isso. É impressionante. Cada cultura e a gente tem que saber aproveitar as oportunidades que tem, aprendendo, né? Tem que ver o que já está funcionando e trazer, mas tem muita coisa mais avançada do que a gente tem aqui. Em termos de indústria, nossa senhora, em termos de automação industrial, Isso aí não deve ser um absurdo, né? a parte de robotização, a gente ainda está muito aquém, né? Então a gente tem um belo desafio aí. E não para de evoluir, né? Outro dia eu vi um artigo mostrando uma fábrica da China que eles já começaram a colocar aqueles robôs humanoides para automatizar 100% da fábrica. É um absurdo. A gente aqui, sei que já teve a oportunidade de visitar, por exemplo, Coca-Cola, né? Essa distribuição da Coca-Cola, que já está todo automatizado, e a gente fica perplexo. Nossa, vai bater, né, gente? Ou quando você vê esses almoxarifados que já estão todos automatizados, a gente fica impressionado. Mas isso hoje já é muito pouco. E a gente, brasileiro, a gente está entusiasmado com isso, né? Mas a gente ainda tem um gap tecnológico muito grande. Vai custar para a gente, que a competitividade nossa vai ficando... vai aumentando, né, o gap, a distância, a nossa competitividade vai diminuindo, nosso custo vai ficando mais caro, mas é um desafio para a gente. Pô, que bacana esse depoimento. Emendando, você tem uma história muito grande, muita experiência em absolutamente tudo que envolve finanças ali. E aí eu te pergunto, nessa história, essa pergunta, você tem que pensar bem para responder ela. Uhum. Qual que foi o maior desafio que você teve aí na sua história e como que você atuou para resolver esse desafio? Essa pergunta hoje eu me tornei CEO agora, né? Tem 1 ano e meio de tropeira, eu entrei num processo de sucessão que durou, eu entrei como vice-presidente já para fazer a sucessão para ser o presidente da empresa, durou 1 ano esse processo e agora tem efetivamente 3, 4 meses que eu sentei na cadeira, 5 meses que agora a responsabilidade está comigo. Hoje, esse é o meu maior desafio hoje, porque quando você ainda é CFO, você tem uma instância para você discutir, né? A tomada de decisão. Hoje, certamente, eu estou no momento mais desafiante da minha carreira, que é o seu presidente. Você vai falar, a última palavra é a sua. Lógico que a gente tem conselho, que eu busco dividir com o conselho me apoiando, né? Sempre estando alinhado também com a turma, com todo o corpo gerencial, diretores que tem, mas
Mas eu falo, eu sinto muito isso. Quando eu me tornei CFO, meu desafio era, eu quero sentar na cadeira como tudo, eu quero ocupar a cadeira, eu quero ser estratégico, eu não quero ser um gerador de relatórios, balanço, auditoria, não, quero ser mais do que, quero ser estratégico. Então esse era o desafio, ser estratégico. E hoje o maior desafio é tocar mesmo, ser o presidente. É um desafio diferente. A cadeira é diferente, é muito diferente do que ser CFO. Você sente que ela é mais solitária? Super solitária, né? É solitária demais. Você tem que algumas decisões e alguns enfrentamentos, porque quando você é CFO, muitas vezes você passa a decisão, você passa o seu ponto de vista, você tenta influenciar, mas é diferente, né? A gente, como CEO, a gente tem que ver quais as brigas que eu vou, o que eu vou enfrentar. Vou brigar com o meu diretor, vou brigar com o conselho. Então, sim, essas questões desses enfrentamentos é um ponto que hoje tá sendo realmente meu maior desafio. Então, assim, essa nova novo papel que eu estou assumindo. Então, está sendo muito aprendizado, muito gostoso. Estou num ambiente, numa empresa muito boa, com um ambiente muito bom. Uma empresa sólida, graças a Deus, que no momento isso ajuda muito, mas eu falo assim, é um desafio essas tomadas de decisões e quais as brigas que eu vou entrar, qual é a velocidade que eu vou imprimir em algum projeto que eu quero, eu vou acelerar, eu vou no ritmo. Então, assim, essa balança ainda é um ponto que eu estou aprendendo, que está aí, e que está fazendo alguns cair mais um pouquinho de cabelo. É normal. Mas eu sinto muito assim, até o empreendedor, né? No meu caso. Cara, é muito difícil eu sempre fui muito sozinho, né? Há pouco tempo é que eu tenho um conselho, que aí agora as coisas começam... Ajudam, né? Mas, cara, é muito solitário e você tem que assumir a bronca toda, não tem jeito, né? Mas posso falar uma coisa? Depois de uns anos se torna uma coisa natural e emocionante, cara. Você poder... É emocionante você poder ditar qual que é a direção que a gente vai seguir, a curva que a gente vai fazer. Né? Eu tive um momento, falando de momentos difíceis na minha carreira, eu trabalhei numa empresa extremamente endividada. A gente tinha 200 milhões de contas a receber atrasado e tinha 200 milhões de contas a pagar atrasado. 200 milhões. E eu era o CFO e eu tinha que fazer a bicicleta continuar girando. Então eu tinha que negociar. Então, assim, foi um momento que você tinha que esticar, a corda estava esticada, você esticava um pouquinho mais a corda, mas às vezes eu entrava em negociações difíceis que eu tinha que fazer o fornecedor. Eu estava em atraso com ele, eu tinha que convencer que ele precisava de continuar a me fornecendo, porque eu tinha que renegociar meu ponto a receber e que para frente eu ia acertar as... Então, assim, é um momento dificílimo na minha carreira, foi o momento que eu mais aprendi finanças. Sabe o que é bom na massa? Porque a gente estuda finanças, fluxo de caixa, ciclo financeiro, beleza. Cai aonde não tem dinheiro. E você negocia com o banco, e você olha todas as operações de crédito. E uma coisa que me marcou muito, eu lembro que tinha um fornecedor, chegou um senhor lá de 70 anos, a gente já devia alguns milhões para ele, falou assim, Ricardo, a minha vida está na sua mão. Caramba. E tava, porque eu sabia que o cara não ia ter dinheiro, ele ia quebrar. Eu quebraria o meu fornecedor. Mas eu tinha que fazer a bicicleta gerar para o bem da empresa e faz parte da função. Então, assim, eu vejo momentos críticos, né? Uma empresa que graças a Deus, não tive essa oportunidade, mas uma empresa que impede RJ, são momentos críticos na carreira de um CFO. É um momento que a corda estica ou vai arrebentar ou arrebenta, né? Então essa é a hora que o cara realmente perde o sono. Esse senhor de 70 anos que foi conversar comigo, acho que eu dormi um mês pensando nele, que eu sabia do impacto das minhas decisões na empresa dele. E não era uma multinacional que não, beleza, o cara vai ter funding, ou uma empresa bem estruturada que suporta, né? Então, assim, a gente impacta, né? Empresas, impacta vidas, impacta sonhos de outras pessoas. Então, esses são momentos críticos na vida. Então, também é um momento que me chamou muito, né? Atenção. Como fazer isso? Aí eu falo caixa, reina empresa. A gente tem
Tem muita gente, eu vejo, ambiente de FIING, o pessoal fala, quanto sua empresa fatura? 1 bi. Cuidado, porque a gente enche, né? Se eu quero, a minha empresa fatura bi. E aí, Quanto que ela gera de caixa? isso, É que é a né? pergunta. Quanto que gera de caixa? E, não é, e tem uma coisa que é lucro, outra coisa é caixa, esse financeiro no meio. Então, assim, caixa, 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 visão de caixa, caixa. Então, nesses momentos, eu falei assim, quando eu me tornei um bom CFO, minha formação foi muito custo, controladoria, mas eu fui um excelente CFO quando eu entrei numa empresa que teve um problema sério financeiro. Essa hora a parte econômica contábil é um luxo. Você só olha para ela de lado Isso. ali, porque o caixa é 24 horas. Né? Era só financeiro, né? Então eu sou o diretor, só finanças, finanças, finanças. Então, sim, foi o momento mais crítico da minha carreira, finanças, finanças, de uma empresa que eu já estava esticado, estrangulado, e que a gente cresce muito, a gente se torna um profissional. E isso é ser forjado mesmo, você está lá forjado lá no que for a 1000 graus lá e ser lá no meio. Então esse foi realmente uma... Não é... Quem passa por isso é que sabe a dor que é. Hoje me ligou uma pessoa desesperada, o cara me ligou precisando de caixa para pagar funcionário. Ricardo, vou fazer uma operação, eu preciso que me ajude, aí entra na minha empresa, olha, você pode fazer. Eu falei assim, cara, eu não faço M&A por telefone, não... Mas assim, a gente vê algumas empresas que entrando muito nessa questão, e aí você vê a dor, né? Então, sim, são os momentos que a gente, como, né, a turma que está na área financeira, não deixar chegar nesse ponto, né? Não deixa, às vezes a gente estica a corda, eu já aprendi que a corda estica mais do que a gente acha, vai esticando, mas não é uma... São momentos difíceis, né, na carreira, na empresa. Então E que te engrandecem absurdamente como pessoa e profissional. Né? Eu já passei também briga de empresa familiar, 2 sócios brigando feio na justiça. Esse momento eu fui pombo-correio. Era pombo-correio. Eu pegava, ia numa, voltava, ia no outro. Então isso na hora que você está nesse momento é muito desgastante. Você tem um estresse muito grande, porque e você tem que pisar em ovos, porque você não pode tomar partido, e eu já tive essa experiência. Mas depois que você passa, então, todos esses momentos de estresse, depois que você passa, você olha para trás e puxa, como que isso me fortaleceu, como eu sou um profissional melhor agora, tenho mais gabarito, tenho mais capacidade para conversar, me dá mais argumento, tenho mais cases, mais histórias para contar e para ajudar a corrigir algumas rotas. Então, assim, como executivo, foram momentos críticos aí para mim que me fizeram crescer. Pô, que legal. Muito bom chamar atenção você falando, viu, cara? Você tá doido, a gente fica até vidrado. Mas tem caixa, não pode desprezar o caixa, não. Tem, né? Caixa é o rei. É o rei, com certeza. Tem que focar o caixa. Só quem sabe que tem que fazer uma folha de pagamento e não tem dinheiro que sabe como é que faz isso. E nessa hora que o cara está preocupado em pagar a folha, ele já esqueceu dos impostos, já está todo problemático com o imposto, ele já está brigando com os fornecedores maiores. Então, assim, esse a parte, né, a turma de finanças aí tem que estar focado nisso. E aí eu vejo, né, qual que é o ciclo financeiro da sua empresa? Vejo gente boa que não sabe. Não sabe. O outro estava na FIEM, chegou um empresário e disse, Ricardo, estou vendendo muito, crescendo, estou com uma margem excelente, mas meu caixa não aguenta. Eu disse, cara, olha seu ciclo financeiro, você está tendo efeito tesoura, você está crescendo mais do que sua geração. Né? Então, assim, a falta de visão de caixa. Então, vou voltar lá numa pergunta que você fez. O que eu falaria também para a turma que é bicho? Eu falei muito de custos, de visão do todo, mas finanças nessa questão de tomar conta do caixa. O caixa que manda na empresa. Número 1. Isso. Então tem que ter essa turma que consegue ver isso, né? Graças a Deus, sim. Às vezes eu já trabalhei em empresas muito saudáveis, que isso não era o viés que não era a prioridade. Né? Mas, assim, empresas que estão demandando, às vezes a empresa que está crescendo e vai precisar muito de capital, isso é fundamental. Necessidade de capital de giro tem que estar na ponta da linha. Isso. É isso aí. Meu amigo, depois de toda essa pressão, história, como que você faz
para equilibrar a sua vida pessoal no meio desse furacão aí, ó? Que você sempre tá aí. Legal porque a gente já viu que você gosta, com certeza absoluta, de muito desafio, né? Tem bastante. Eu fiz 50 anos, né? Falei. E por exemplo, a primeira vez na minha vida que eu me dedico, por exemplo, à atividade física. Sempre era um assunto que eu deixava para depois. Não era a minha prioridade, nunca dei atenção. Agora, por exemplo, hoje eu faço 3, 4 vezes por semana, eu estou fazendo ginástica. Cedinho, 5h30 da manhã, mas estou fazendo. Sinto bem uma energia tão boa quando saio da academia. Então, isso é uma coisa que está me ajudando muito, né, a manter isso. Eu tenho cada vez mais tentando desenvolver a parte espiritual. Eu sou católico, vou à missa, acredito, acho que isso me dá um equilíbrio, uma serenidade, me ajuda nas minhas tomadas de decisões. Então, isso é uma coisa que eu tenho cada vez buscado mais. Então, eu tenho um acordo com a empresa e graças a Deus eu consegui fazer isso nos últimos anos, final de semana é da minha família. Então, onde que eu estou com a família, então isso também ajuda, dá uma retaguarda, ajuda a compensar o dia a dia, que às vezes você fica um pouco mais fora, mas o final de semana, você falou disso aqui também, né? Olha, o final de semana é meu e da minha família. Então isso também ajuda a equilibrar, né? E outro ponto que eu também já coloquei, quando a gente faz 50 anos, você vai fazer ainda, a gente faz um monte de reflexão. Eu, por exemplo, coloquei, eu vou tirar um mês de férias todo ano. Vou tirar meus 30 dias. É lógico, eu também gosto de tirar partido, mas eu vou tiro 2 semanas aqui, 1 semana lá. Assim, a gente também precisa buscar esse equilíbrio, né? Acho que é importante. Se a gente, hoje, empresa, se você quiser... eu ainda estou em conselho de administração, às vezes eu falo com minha esposa, se você quiser trabalhar 24 horas, dá para você trabalhar 24 horas. Você tem demanda para 24 horas aqui, se você quiser. Você tá doido, né? Então, assim, se tivesse mais horas... Buscar esse equilíbrio, ter gente boa. A gente só é bom executivo se tiver um time bom. Isso na Tropeira tem um time excelente, uma turma boa, que me dá todo o suporte, que ajuda. Logo que eu cheguei lá, tinha umas bolas no pênalti deixar só para a gente chutar, já é um time forte, né? Então, assim, você tem uma equipe boa, né? Não acredito que existe super-homem, não acredito que é um cara que sabe tudo, onipotência, onipresença de um CEO, não acredito. Então, decisões divididas, equipe alinhada, então é muito nisso que eu acredito. Vamos para uma pergunta final, que é a seguinte: qual o conselho que você dá para hoje, para aquele cara ali que é um analista, o que ele deveria fazer nos próximos 2 anos para ele chegar e evoluir absurdamente como um profissional? E, obviamente, fica aí uma complementariedade, não só como profissional, mas como pessoa, né? E como espiritualmente e também na parte física. Eu acho que é um equilíbrio dos 3 que é importante, né? Profissionalmente, eu vou falar para a turma o seguinte, eu uso uma metáfora até com a minha equipe, antigamente fervia leite, né? Assim, fervia leite e o leite derramava, claro que você esquecia, mas eu aprendi na carreira assim, deixa o leite derramar, faça muito mais do que esperem de você. Eu vejo alguns pensamentos pequenos da pessoa assim, essa é a minha função. Bicho, extrapola a sua função, faz a função do outro, cobre férias do outro, faça mais. Então, assim, faça mais do que é esperado de você, entregue mais. Deixe de fazer atividades operacionais que não agregam valor. Busque atividades que vai ter raciocínio, que vai ter interpretação de dados, que você vai dar insights para a empresa, que você vai gerar valor. Então, eu iria muito nessa linha. Insights, aprenda o serviço do departamento todo. Eu falo assim, que aí a possibilidade de você ser promovido é muito maior na hora que você conhece de todos. Então, assim, deixe o leite derramar. Faça mais do que é esperado de você. Não fique, né? E muitas vezes isso é fora do horário. Muitas vezes você vai achar que é injustiçado. Eu estou fazendo isso, meu salário não é compatível. Mas faça mais. A recompensa vai vir. Se não vier agora, no próximo movimento da sua carreira, isso vem com certeza. Então, estude muito. Então, vai estudar. O que é seu ponto fraco? É imposto? Vai estudar imposto. Custo. Então, vai estudar para você ter uma visão de todo. Então, faz pós-graduação, faz MBA,
faz pós-MBA, faz mestrado, vai estudando, estuda, nunca para de estudar, né? É lifelong learning, né? Você vai estudar a vida inteira. Então, a jornada de estudo, não deixe. Seja uma pessoa legal para a gente conviver. Não dá para a gente conviver com gente chata no nosso dia a dia, né? Não dá. Então, bicho, olha seu relacionamento, olha se você é um cara legal, o que você precisa de melhorar, se você é um cara que a turma gosta. Eu não estou falando para fazer um relacionamento fraco, mas assim, a gente tem que estar num ambiente gostoso de trabalhar, num ambiente aprazível. Então, seja uma boa pessoa para se conviver, né? Seja um agregador nesse sentido, ou seja uma pessoa que vai estar escutando, que vai estar junto com o time, né? Saiba trabalhar em equipe, é fundamental, né? E busque o seu equilíbrio também, né? A gente é mais do que só serviço, então tem que buscar esse equilíbrio. Acho que é isso aí. Não tem receita pronta, né? Mas seja feliz, eu gosto muito de falar isso, obstinadamente, seja feliz com o que você faz. Não dá para você falar assim, cara, eu não gosto disso, então vai para outra coisa, né? Não dá, o chefe fala assim, não dá para você pegar seu fígado, dar 2 marteladas e trabalhar. Então, busca a sua felicidade, busca o seu espaço, busca a sua realização. É uma conjunção de fatores aí, mas é o nosso processo, né, de crescimento pessoal e profissional. Muito obrigado, meu amigo Ricardo. Tá ótimo. Pela sua presença aqui. Foi nota 1 milhão.